Boa noite, Alex. Na tua primeira coletiva pós-jogo aqui no Operário, você falou que a absorção dos atletas foi pouca, pelo período de tempo de treino e tudo mais. Agora, com esses jogos à frente do time, jogo fora, jogo em casa, que balanço você tem, não só da absorção do entendimento da equipe com o teu entendimento, com a tua tática, mas também psicológico e também esse apoio da torcida aqui no Germano Primo? Boa noite. Acho que melhor que no primeiro jogo, não tem mais tempo, hoje é um pouquinho mais de 40 dias, então aí você começa a conhecer melhor como é que eles absorvem as colocações que são feitas durante o treinamento, as situações que a gente conversa ou individual, ou pelo setor, ou até coletivamente. Mas mesmo assim ainda é pouco tempo. Vejo o caso do Cleito, por exemplo. É a primeira vez que eu vejo dentro de um jogo, porque infelizmente quando eu chego ele acaba se lesionando, acaba ficando fora. Hoje teve a estreia do Matheus. Então assim, a gente vai se conhecendo, vai buscando melhoras. Todos os dias a gente está aqui trabalhando muito para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Acredito que um resultado como esse já poderia ter acontecido antes. Infelizmente pelas coisas do futebol eles acabaram não acontecendo, mas hoje com certeza melhor do que naquele dia da vitória contra o Novo Horizontino. Alex, primeiramente boa noite, parabéns pela vitória. Hoje a gente percebeu uma mudança um pouquinho no esquema tático, com 4 meio-campistas de início, e no segundo tempo você já promove 3 trocas, muda um pouquinho a equipe. O que é que você percebeu no primeiro tempo com o 0-0 para depois o 3-0 no segundo tempo? O que é que você percebeu e por que essa mudança ali já no intervalo com 3 atletas? Uma pela lesão do Cris, não faria, o Cris acabou sentindo uma lesãozinha e aí uma troca lateral por lateral, né? O Feliciano veio no lugar dele. E os outros para tentar surpreender o Atlético, porque como a gente veio com 4 por dentro, não estava saindo, porque tecnicamente a gente errava muito no primeiro tempo, e existiam espaços entre os laterais e os defensores centrais, né? O Matheus tem boa velocidade, o Breno tem boa velocidade, e a gente precisava de jogadores que tentassem atacar esse espaço e tivessem drible, que é o Matheus e o Breno. E depois com a entrada do Cleito, que tem muita velocidade para aproveitar esses espaços, e deu certo. As coisas aconteceram bem, a gente teve várias oportunidades. E o principal, o Elias assistiu o jogo, né? Isso é a melhor parte da partida de hoje. Acima dos 3-0 a pouca participação do Elias. Boa noite, Alex. Anderson Lima, Rádio Clube. Alex, o Operário Ferroviário no primeiro tempo atacou pouco, teve poucas oportunidades. Realmente no segundo tempo, as alterações que você realizou deu uma nova cara ao time, né? O time conseguiu ir para cima, marcar os 3 gols. A importância dessa vitória, porque se o Operário, caso empatasse ou perdesse, entraria na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados. Com essa vitória, o Operário dá um salto e também dá uma respirada na tabela de classificação. É importantíssimo. Você já perguntou e já respondeu. Então, a gente necessitava da vitória. Mas mais que isso, para mim o mais legal é que nós vimos uma equipe competindo muito, muito comprometida. E muito se fala em cima do resultado. Eu fico mais com aquilo que a gente consegue fazer de performance. O primeiro tempo realmente, tecnicamente, foi abaixo. A gente não conseguia dar 4 toques seguidos. E aí, de novo, eu volto para os jogadores, né? O jogo é do jogador. Quando eu faço a substituição, eu faço na esperança de que quem entre seja melhor do que quem está saindo. E hoje funcionou. O Matheus entrou bem, o Breno entrou bem, valorizou um pouco o Mingote, valorizou um pouco o Bosquilha, valorizou um pouco o Neto, e aí o resultado, ao natural, acabou acontecendo. Alex, Sebastião Neto, Rádio MZ, eu queria que você, você já destacou da importância da vitória, e até a gente fez essa pergunta ao Índio no final do jogo agora, de como é que foi essa conversa no intervalo, e até o Índio usou uma frase que assim, conseguimos encontrar as brechas na equipe do Atlético Goianiense no segundo tempo. Na definição dele, um jogo controlado no primeiro tempo, como você até colocou, o Elias assistiu o jogo, mas no segundo tempo, você até mesmo disse agora, um Operário mais contundente e os gols saíram. Para além do resultado, na questão de desempenho, na tua visão, o
que foi o diferencial para que o Operário conseguisse fazer o seu jogo fluir, os gols saírem e o resultado aparecer? Tecnicamente fomos melhores, né? E também as características mudam. O Juan, o Zuluaga é um jogador de meio campo. A gente tinha uma ideia de proteger bem o meio e entender como é que o Atlético viria, porque o Atlético teve a troca de treinador. Então, na hora de estudar o Atlético, a gente estudou o Vila do Lacerda e também o Atlético que estava jogando com o Fábio Matias. A gente não sabia como vinha. Então, nos protegemos um pouco mais com o Juan. Que fez um bom jogo, mas aí nas características a gente altera um pouco, porque o Breno tem 1-1, tem muita força, tem muito ataque de espaço. E o Rodrigo não fez um bom jogo, tecnicamente ele estava abaixo. A gente esperava que o Matheus entrasse um pouco melhor que ele, acabou acontecendo. Então, assim, em cima da qualidade oferecida no primeiro tempo e também das características, aí no segundo tempo a gente conseguiu construir o resultado. Alex, boa noite. Marcelo, Rádio Lagoa Dourada. No primeiro tempo, o Operário conseguiu uma conclusão naquela cabeçada do Mingote. E no segundo tempo foram 10 finalizações. O que aconteceu, o que mudou para o segundo tempo? E eu queria saber também de você. Quando saiu o time, a escalação do time foi um 4-3-3. Você realmente foi esse esquema que você utilizou ou você 4-3-3 aonde? Um 4-2-2, aliás. Não. 4-4-2, aliás. Na verdade, o que eu fiz foi o seguinte, era como o Atlético com o Fábio Matias marcava num 4-4-2, eu imaginava fazer uma saída de 3 com o Índio, o Miranda e o Joseph, com a força do Gabriel pelo lado direito, porque ele não é um jogador para ficar construindo por trás, ele é um jogador de atacar espaço, e com o Cris saindo pelo lado esquerdo. Não funcionou, porque a gente não conseguia sair de trás com qualidade. A gente dava 2, 3 toques, acabava perdendo a bola, e aí teríamos que correr atrás de novo. E aí, em conversas ali, a gente começa a perceber alguns movimentos do Atlético que ofereciam espaços atrás dos extremos deles. Aí nós voltamos para o segundo tempo no mais tradicional, com 2 pontas abertos, com características diferentes, com posicionamento diferente, porque eu peço para o Rodrigo jogar um pouco mais perto do central hoje. Ele não consegue cumprir, ele tem dificuldades. E aí na troca o Matheus joga mais com o pé na linha, o Breno joga mais com o pé na linha. Mas o mais importante é que tecnicamente o time cresceu no segundo tempo. E aí os jogadores se adonam do jogo, viram patrão do jogo, e aí as coisas começam a acontecer.